eu quero que você feche os teus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração. Deus, em nome de Jesus, o que o Senhor está fazendo no nosso meio é tão precioso. O Senhor está derramando o seu amor de uma maneira tão sublime. Senhor, desde o primeiro dia, na sexta-feira à noite, enquanto o pastor Marinho pregava, Senhor, era como se o seu amor líquido estivesse sendo derramado sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E, Senhor, nós tivemos o prazer de sentir tanto amor por nós, porque o Senhor ama tanto, a ponto de nos corrigir, a ponto, Senhor, de nos confrontar e mostrar que muitas vezes o nosso pensamento está errado, que muitas vezes a nossa visão está errada, mas o teu amor então vem, nos corrige, nos transforma, e isso abre, Senhor, um espaço para o teu agir, para o agir do teu Espírito Santo. Senhor, acrescenta nessa noite ao nosso coração, na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem para acrescentar. Senhor, muda tudo aquilo que o Senhor tem para mudar. Ah, Senhor, eu me escondo debaixo das tuas asas, eu me escondo atrás de ti, Jesus, porque sem ti eu nada posso fazer. Senhor, sem ti nós como igreja nada podemos fazer, Jesus. Oh, santo e poderoso Senhor, que essa palavra entre no coração do teu filho, da tua filha nessa noite. Senhor, que essa palavra finque raízes tão profundas, Senhor, que marque, Senhor, como um divisor de águas, assim como foi dito que essa conferência é um divisor de águas, que essa palavra marque como um divisor de águas, oh Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus. Assim oramos e te pedimos. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar o seu lugar. Oh Espírito Santo, maravilhoso e poderoso é o Senhor. Irmãos, como eu orei aqui, o pastor Marinho pregava na sexta-feira à noite, e eu sentia tanto a presença do Senhor. Irmãos, eu sentia muito mais ainda o amor de Deus sendo derramado sobre a igreja. E aí veio o pastor Daniel, muito astuto no entender daquilo que Deus está fazendo, e aí ele fala: olha, Deus derramou um batismo de amor sobre essa igreja. E é verdade, pastor, foi maravilhoso. Quem esteve aqui sabe que o teu pensamento mudou, e o teu coração mudou, e você está olhando para as pessoas à tua volta de uma forma diferente, porque Deus fez isso nessa conferência, está fazendo muito mais, desde hoje pela manhã, Deus demonstrando o quanto é importante o casamento para Ele, o quanto Ele zela pelo casamento dos filhos dEle. Irmãos, entenda uma coisa: a maior festa celestial da eternidade, sabe qual vai ser? Um casamento. Um casamento, uma festa na eternidade. A maior festa do universo vai ser um casamento, no qual nós, como igreja, vamos nos unir a Cristo de uma forma espetacular. E aí, ouvimos uma palavra abençoadíssima de 2 filhos. E então o pai, amando os 2 filhos, mas um desses filhos entendeu que ele estava errado. Um desses filhos caiu em si. E glória a Deus, porque eu estou percebendo que, pelo tanto de pessoas que tem aqui nessa noite, muitos filhos estão caindo em si. Muitos filhos estão caindo em si, muitos que estavam com uma visão errada, com um comportamento errado.
e agora estão caindo em si, entendendo que uma mudança de comportamento é necessária. Aleluia. Irmãos, o tema da pregação que foi incumbida a mim é: prosseguindo para o alvo, honrando a Deus com quem você é. Prosseguindo para o alvo, honrando a Deus com quem você é. E deixa eu falar algo aqui nessa introdução, que, irmãos, existe uma diferença gigantesca entre uma pessoa que tem alvo de uma pessoa que não tem. É uma diferença muito grande de uma pessoa que tem alvo de outra que não tem. Porque toda pessoa que tem alvo, ela é diferenciada. Toda pessoa que tem alvo é uma pessoa fora de série. Sabe, uma pessoa fora de série é uma pessoa que ela saiu do padrão do comum. Ela saiu do padrão daquilo que todo mundo entende por: olha, tem que ser desse jeito, porque eu aprendi assim, porque faziam assim, e então eu faço assim, mas sem saber por que faz. Toda pessoa fora de série, muitas vezes ela vai ter um sentimento que ela é desajustada, que ela não se encaixa em determinados padrões estabelecidos para ela, que ela não se encaixa em determinadas caixinhas que tentam colocar ela. Por quê? Porque ela tem um alvo. E uma pessoa que tem um alvo, uma pessoa que realmente entende que ela tem um alvo, ela é comprometida com o alvo. A vida dela, o alvo está ali, e tudo em volta da vida dela está em volta do alvo. Uma pessoa que não tem um alvo, ela vive um tanto que confusa. Mas uma pessoa que tem um alvo é uma pessoa focada, é uma pessoa que tem foco. Uma pessoa que não tem um alvo, ela vive confusa, porque ela está olhando para todas as direções. Ela olha para cá, ora ela olha para lá, ora ela olha para cá, ela olha para trás. Está confusa, não tem alvo. Uma pessoa que não tem alvo também é uma pessoa que se cansa muito fácil. Sabe, você já lidou com alguma pessoa assim: nossa, mas está difícil. Nossa, mas está difícil. Você vai falar qualquer coisa é boa, qualquer coisa positiva. Ah, mas está ruim. Está ruim. Sabe, uma pessoa que não tem alvo, ela se cansa fácil. Ela está sempre derrubada emocionalmente. Muitas vezes, inúmeras vezes, pensando como um derrotado, como uma pessoa derrotada. Sabe por quê? Porque ela tenta caminhar em todas as direções. Ela caminha para cá, ela caminha para lá, e ela vai caminhando. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela se cansa, porque ela caminha em todas as direções, e ela se cansa. Um alvo é uma direção certa. Dentro de um alvo, você tem um ponto de foco. Mas uma pessoa que não tem um alvo, ela fica perambulando, ela fica para lá e para cá. E isso gera o quê? Desgastes. Desgastes emocional, desgastes espiritual, fisicamente cansada, porque não tem um alvo. Geralmente, essa pessoa, ela é uma pessoa que nunca finaliza o que começa. Uma pessoa que não tem um alvo, ela não consegue finalizar o que começa, porque ela não se compromete. Observe a tua vida. Você só finalizou aquilo que você se comprometeu. Você só realizou aquilo que você se comprometeu. Você só empenhou esforço com aquilo que você se comprometeu. Mas uma pessoa que não tem um alvo, ela não se compromete, então ela não consegue finalizar aquilo que ela começa. E isso também gera o que na vida da pessoa? Opressão. Opressão por causa da pressão do mundo, por causa da pressão da vida. Então ela fica oprimida, porque não vê saída.
ela não está enxergando o alvo, não tem saída, não tem direção. E Satanás se aproveita tanto dessas pessoas e fica manipulando a mente, manipulando os sentimentos, e fica, sabe, fazendo com que essas pessoas vivam numa perspectiva tão ruim, tão negativa. Quem já assistiu Alice no País das Maravilhas aqui? É um clássico, né? A maioria. Então, tem um determinado momento que a Alice, ela está num lugar que tem caminhos, tem alguns caminhos, e ela então, ela disse ao gato, o gato chamado Cheshire, ela disse assim: você poderia me dizer, por favor, que caminho eu deveria seguir a partir daqui? Então o gato, ele vira para ela e diz: isso depende muito de onde você quer chegar. Ela pergunta: que caminho que eu devo seguir? Para onde que eu devo ir? Então o gato fala: olha, isso vai depender. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? E a Alice diz: eu não me importo muito onde. E o gato então replica: então não importa muito que caminho você vai tomar. Irmão, se você não sabe aonde você quer chegar, para você não importa a direção, não importa o caminho. Isso é um problema sério, porque o nosso Deus é um Deus que dá direção, é um Deus que mostra o caminho, é um Deus que diz: olha, você vai seguir por aqui, dessa forma, você vai fazer assim, e o teu caminho vai prosperar, e a tua vida vai prosperar, e as coisas vão funcionar. Agora, se você é uma pessoa que não sabe aonde quer chegar, para você pouco importa a direção que você está recebendo, porque você não sabe aonde você quer chegar. Se você não tem um alvo, você não saberá o caminho que precisa seguir. O tema da conferência: prosseguindo para o alvo com honra. Glória a Deus. Você tem um alvo? Você sabe aonde você quer chegar? Um alvo direciona a sua vida. Antes de eu seguir aqui, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas têm sonhos aqui? Maravilhoso, glória a Deus. Estamos aqui com uma igreja sonhadora, pessoas que sonham. Agora deixa eu te perguntar outra coisa: quais desses sonhos são alvos? Está sonhando? Sonhando bastante? Está vendo como é que vai ser? Está imaginando como é a possibilidade? Mas qual desses pensamentos que estão dentro de você são alvos? Porque, irmãos, sonhar sem estabelecer alvo pode ser delírio ou utopia. Sabe, uma coisa, olha, eu penso, é um sonho, mas você quer alcançá-lo? Porque se você quer alcançá-lo, tem que ser um alvo. Quando Deus chama Abraão, irmãos, quando Deus se apresenta a Abraão e chama Abraão, Deus diz para Abraão: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou ler o versículo completo aqui, mas basicamente Deus diz: eu quero que você vá para outro lugar que eu vou te mostrar. Deus disse: eu estou te dando um alvo, é nessa direção que eu quero que você vá. Abraão, esse é o alvo. Então, irmãos, Abraão simplesmente sai sabendo que Deus lhe havia dado um alvo. Mas olha como que é interessante a jornada, porque Abraão sai sem saber aonde era essa terra e como que ele chegaria lá. Mas como assim? Como que Deus deu um alvo para Abraão
se ele não sabia onde que ele ia e nem como seria essa jornada? Sabe, irmãos, Abraão entendeu que o alvo naquele momento era exatamente sair da onde ele estava. O alvo naquele momento na vida de Abraão era sair da onde ele estava. A sua vida hoje, onde ela se encontra? Aonde a sua vida se encontra hoje? Pense nisso. Como está a sua vida hoje? Onde ela se encontra e como ela se encontra hoje? O alvo naquele momento, irmãos, era obedecer à direção de Deus. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que não tem um alvo dado por Deus. E olha que interessante. Sabe o que é mais interessante? Porque Deus está sempre dando o alvo para ela, mas ela não tem um alvo dado por Deus, porque ela não quer obedecer à direção de Deus. Tem muita gente que não tem um alvo dado por Deus, não porque Deus não está dando o alvo, não, é porque ela se recusa a obedecer à direção que Deus está dando. Muitas pessoas estão paralisadas em determinadas áreas da sua vida. Simples, como o pastor disse a respeito da área financeira. Deus dá semente ao que semeia. Então peraí, o teu alvo é prosperar? O teu alvo é ter uma vida financeira melhor? Então a direção de Deus é semeie. Você tem um alvo? Então obedeça à direção de Deus, semeie. Mas você não tem um alvo dado por Deus porque você não quer obedecer à direção de Deus. Parece até um paradoxo, pastor, mas é simples assim. Deus está te dando o alvo, mas você não tem um alvo dado por Deus porque você decide: eu não vou obedecer à direção de Deus. Pessoas com o casamento paralisado. Por quê? Deus, eu tenho certeza que todo mundo que é casado aqui quer ter um casamento alegre, feliz, um casamento que possa desfrutar do amor do cônjuge e de toda a frutificação dos filhos que tem no casamento. E então chegar no momento da velhice e falar: olha, como foi bom a gente viver junto, e a nossa vida foi tão espetacular, e vencemos as batalhas, enfrentamos os desafios. Só que aí, irmãos, esse é o teu alvo, certo? É o alvo dos casados e de quem quer casar. Só que aí, a direção de Deus para o alvo é qual? Você precisa cuidar do teu casamento. Você precisa zelar pelo teu casamento. Você precisa estar alimentando o teu casamento com o que a palavra diz para alimentar. E aí você decide não fazer, e você não alcança o alvo. Pessoas paralisadas profissionalmente, porque o alvo é: eu quero ter uma profissão melhor, para mim ganhar melhor, mas eu não quero me empenhar mais, eu não quero precisar me esforçar mais. Então Deus vem e fala: olha, se esforce, se dedique, faça como você estivesse servindo a Jesus Cristo, aonde você estiver. E aí você decide: não, eu não quero fazer dessa forma. Então você tem um alvo, mas você não quer obedecer à direção de Deus, então você não tem um alvo. Sabe, irmãos, pessoas paralisadas ministerialmente, porque quer tudo pronto, não quer pagar o preço de ter que enfrentar os desafios do ministério. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que tem desejo de pregar a palavra de Deus com unção, com graça. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que desejam orar para expulsar demônios, curar os enfermos. Eu tenho certeza absoluta. Mas qual que é
a direção de Deus para que você alcance esse alvo? Olha, se consagre, busque a palavra, jejue, se comprometa com o meu reino, com as minhas coisas. Aí você fala: poxa, eu vou desperdiçar muita energia nisso, então eu não quero fazer isso. Mas dentro de você tem o desejo. Repita comigo: Deus me deu um alvo nessa conferência. Deus me deu um alvo nessa conferência. Agora você não vai repetir. Esse alvo é obedecer à direção que Deus me deu. Escute aqui, Deus te deu um alvo nessa conferência. O alvo é você obedecer à direção que Deus te deu. No alvo que Deus nos dá, amados, tem muita coisa importante para nós, para a nossa família, para o reino de Deus, para as pessoas que estão à nossa volta. Agora, vocês vão me perguntar: pastor Mateus, o que tinha no alvo que Deus deu a Abraão? O que tem no alvo que Deus me deu nessa conferência? Você vai me perguntar. Então, eu vou começar a dizer o que tinha no alvo que Deus deu a Abraão e o que tem no alvo que Deus te deu nessa conferência. Primeira coisa, o alvo também é geográfico. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Porque, irmãos, o alvo, o que tem no alvo, ele também é geográfico, porque o local, o lugar que Deus te coloca é estratégico. O lugar que Deus te coloca é estratégico. Sabe, irmãos, quando em 2010, tinha acabado de me casar com aquela mulher linda ali, ó, chamada Daniele, minha esposa. 3 meses de casado. E eu, no culto de jovens, a pastora Marisa, nesse dia foi convidada para pregar, e ela estava ali ministrando, junto com o louvor. Irmãos, ela começou a profetizar de cima daquele púlpito, e eu ainda um jovem, saindo aí da adolescência, partindo aí para os meus 18, 19 anos, ou melhor, né? 20 já, né? E o Espírito Santo me faz parar no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, pastor. Os jovens todos alegres, todos ali pulando, e então a pastora profetizando, o Espírito Santo me faz parar e começar a ouvir o que ela estava falando. Será que o Espírito Santo está fazendo você parar para ouvir o que o pregador dessa noite está falando? Então, ela profetizava e dizia naquela canção que eu nem lembro direito, Vamos Viver uma Virada, né? A canção chamava Virada. E ela falava: olha, tem jovens aqui que vão viver uma virada, mas não é uma viradinha que você vai e volta. Não, é uma viradinha, é uma virada que você vai por um caminho e não volta. E ali Deus começou a falar: preste atenção, eu tenho um caminho para você, um lugar que eu quero que você vá. E aí Deus me dá um sonho, alguns dias depois, eu voando e caindo numa cidade que eu nem conhecia, nem sabia onde que era essa cidade, pastor. Depois que eu fui descobrir lá dentro de Ribeirão, que era Ribeirão. Irmãos, quando Deus tem um alvo para você, Ele também te leva para lugares determinados. Aí você vai falar assim: mas pastor Mateus, por que você voltou para Taquaritinga? Vai falar com Deus, pergunta para Ele. Porque se você quer caminhar com Deus, tem momentos que Ele vai usar os profetas, e tem momentos que Ele vai tratar na particularidade com você. E se você for um pouquinho maduro espiritual, aquilo que Deus tratar na particularidade com você é um alvo e você precisa cumprir. Irmãos, o lugar que Deus te colocou é estratégico. O lugar que você está é estratégico. O que tem no alvo? Uma terra determinada. Nesse
local geográfico, você vai ser transportado para um tempo diferente. Ah, mas espera aí, esse pastor está doido? Como assim? Transportado para um tempo diferente? Escute aqui, irmãos, no alvo que Deus te dá, se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, a tua vida se organiza de uma forma espetacular. Deus te dá o domínio do tempo para você organizar a tua vida e fazer tudo o que Deus quer que você faça. O tempo no alvo que Deus te deu, no lugar que Deus quer que você esteja, o tempo será moldado por você. Deus vai te dar o domínio do tempo para você fazer muito mais do que você acha que é capaz de fazer. E você também terá uma força, uma robustez, uma habilidade diferenciada. Irmãos, eu fiquei, Senhor, por que o Senhor está falando isso? Por que o Senhor está falando isso com a tua igreja? Sabe, irmãos, quando você vai pregar a palavra, você tem que se preocupar. Não é qualquer coisa que você vai dizer para a igreja. Você tem que falar o que Deus quer que você fale. Porque do contrário, se for uma palavra na carne, não surte efeito, não muda nada, não transforma ninguém, não tem arrependimento, não tem quebrantamento, não tem ação do Espírito Santo. Então Deus me leva para Levíticos capítulo 26, do versículo 8 ao 10. E aí Deus dá essa palavra, para quem? Para nós, para você que está ouvindo, para mim, para essa igreja. Levíticos 26, do 8 ao 10, diz assim: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo aguardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. Irmãos, escute aqui, dê muita atenção a isso, que o teu coração se desperte para isso, assim como o Espírito Santo me fez dar atenção aquele dia, a profecia de cima do altar. Deus está falando de uma força exponencial. Eu não estou falando de uma simples multiplicação de 2 vezes 3. Eu estou falando de uma força exponencial. Sabe, irmãos, 5 vezes 10, nós sabemos que é 50. Ou 10 vezes 5 é 50. Mas você sabe quanto que é 10 elevado a 5? Quem é bom de matemática aí? Não? 10 elevado a 5 é 100.000. Isso é exponencial. Isso é exponencial. Não é uma simples multiplicação. Deus está trazendo sobre nós, sobre a tua vida, irmãos, essa força. Para quê? Para vencer os inimigos. Quem são os inimigos? Já vou deixar bem claro. Não é a pessoa que não gosta de você. O teu inimigo não é a pessoa que briga com você. O teu inimigo não é a pessoa que te ofende. Não é a pessoa que vira a cara. Não é a pessoa que te difama. Não é a pessoa que te calunia. O teu inimigo não é o teu patrão que te aperta para bater metas, para entregar resultado. O teu inimigo não é o líder que precisa de você, e muitas vezes ele está ali tentando trazer você, cobrando você para fazer algo. Não, o teu inimigo é Satanás, é o demônio e os seus anjos, são as forças espirituais que agem nos ares, e Deus está falando dessa força para vencer os inimigos. Então Deus ainda acrescenta, e uma colheita velha, para a habilidade, a capacidade de você comer de uma colheita velha, antiga, não velha por estar estragada. Sabe o que é isso? É aquela semente que você tem plantado há muitos anos, aquela semente que você tem plantado, aquela semente antiga que você planta, e você talvez já até, olha, eu não espero mais colher alguma coisa disso, porque faz tanto tempo, sabe, aquelas sementes que você plantou, e você até perdeu a esperança da colheita dessas sementes,
Deus está falando com você, meu amado, e para vós olharei e vos farei frutificar e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, e comereis a colheita velha, a antiga. Ou seja, essas sementes vão agora frutificar, e você vai comer dessas sementes, tudo aquilo que você plantou. E aí Deus acrescenta, para ter abundância, de tal forma que será necessário você dispensar a colheita antiga. Dispensar a colheita antiga. Olha, não tem mais espaço. Deus está mandando uma colheita nova. Eu preciso dispensar a colheita antiga, porque senão eu não vou poder desfrutar da abundância da colheita nova. Sabe, irmãos, Deus está mandando uma colheita nova. Uma colheita nova. Uma colheita nova sobre essa igreja. Uma colheita nova sobre a sua vida. Uma colheita nova sobre o seu casamento. Uma colheita nova sobre o seu trabalho, a tua vida profissional. Uma colheita nova de Deus. Sabe, irmãos, quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, então você recebe essa força, essa robustez, essa habilidade. O que tem no alvo que Deus me deu, pastor Mateus, nessa conferência? Um crescimento exponencial. Ou seja, o alvo, ele sempre vai nos levar a um lugar de crescimento. Mesmo que para muitos, olha, voltou para trás, olha, algo deu errado. Não, se é o alvo dado por Deus, é para crescimento, é para expansão, é para avanço. É isso que tem no alvo que Deus te deu nessa conferência. Gênesis 12:2, Deus disse a Abraão: e far-te-ei uma grande nação. Sabe, irmãos, quanto mais perto do alvo você está, mais você cresce, mais as áreas da sua vida expandem. Sabe, quanto mais perto do alvo você está, você progride. Preste atenção, Deus te deu um alvo nessa conferência, porque Deus quer que você cresça, que você progrida, que você avance. Uma pessoa que não está no alvo que Deus deu a ela retrocede mais. As áreas da sua vida ficam decadentes. A miséria entra na casa, na família. O que tem no alvo que Deus me deu nessa conferência? A bênção de Deus, o favor de Deus sobre você, a destra poderosa de Deus estendida sobre você. Irmão, se você souber o quão importante é você ter a destra de Deus estendida sobre você, o favor de Deus sobre você, você daria muita atenção a muitas coisas na sua vida. Você prestaria mais atenção em determinados comportamentos, porque a destra de Deus estendida sobre você é uma liberação tão grande, tão maravilhosa, para as coisas funcionarem, para a tua vida dar certo. Você estar onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus quer que você faça, é uma forma da confirmação da bênção de Deus sobre você. Exatamente assim. Então você pode estar aí: olha, eu não me sinto uma pessoa abençoada, a vida não está indo bem, as coisas não funcionam para mim. Então eu pergunto para você: você está onde Deus quer que você esteja? Fazendo o que Deus quer que você faça? Porque Deus quer confirmar a bênção dele sobre você. Uma pessoa que está no lugar que Deus quer que ela esteja, fazendo o que Deus quer que ela faça, Deus diz lá em Isaías 41, do 10 ao 13, primeira coisa, não tem medo, não temas. Deus diz: eu sou contigo. Deus diz: não te assombres, não se apavore, porque eu sou o teu Deus. Deus diz: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, Deus te fortalece, Deus te ajuda, Deus te sustenta. Deus diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que
que contenderem contigo perecerão. Ou seja, não importa a oposição, não importa quem o diabo enviar, Deus está falando, vão sair envergonhados. Por quê? Porque a destra da justiça dele é com você. Deus diz: olha, você vai buscá-los, você vai tentar encontrá-los, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu sou o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Preste atenção no alvo que Deus te deu, irmão. Preste atenção. O que tem no alvo que Deus me deu, pastor Mateus, nessa conferência? Uma posição de destaque e notabilidade. Olha o que Deus disse a Abraão, Gênesis 12:2: engrandecerei o teu nome. Irmãos, entenda, não seja carnal, sabe, não leva isso para a tua carne. Primeiramente é uma posição de destaque nos céus, porque você se torna um santo de Deus. Quando Deus engrandece o teu nome, Deus engrandece o teu nome nos céus primeiramente, te fazendo filho de Deus através de Cristo Jesus, perdoando os teus pecados pelo sangue de Jesus. É uma posição de engrandecimento, aonde ela está nos céus. Uma pessoa chamada por Deus, uma pessoa eleita por Deus, uma pessoa ungida por Deus. E depois, irmãos, na sequência, uma posição de destaque diante das trevas. Como que é isso? Deus te dá autoridade em nome de Jesus. E a autoridade é o direito de você exercer o poder. Qual poder? Poder de Deus, não o seu. Poder de Deus na terra. O direito, a autoridade, o direito de exercer o poder de Deus em nome de Jesus. Como consequência, irmãos, o que vai acontecer? Naturalmente as pessoas vão enxergar você de uma forma diferente, vão olhar para você e falar: olha, é uma pessoa de Deus, Deus engrandece o teu nome. Vão olhar para você e falar: poxa, realmente é uma pessoa de Deus. Sabe, não é algo carnal, irmãos, não é uma exaltação pela carne, não é uma exaltação de destaque social. Não estou falando que Deus não fará também isso, não é isso. Porque você precisa entender o critério de escolha de Deus. Então temos aqui alguns empresários, então, quando o empresário ele vai contratar um profissional, o que ele faz? Olha, ele pega o currículo, avalia o currículo, se é compatível com a vaga. Depois ele avalia o perfil do profissional, se o profissional se adequa à necessidade da empresa. Depois ele avalia as condições psicológicas do profissional, toda a qualificação técnica, e o profissional passa por entrevista, por testes, e aí no final, poxa, esse rapaz é bom, essa moça é boa, eu vou contratar. Sabe, irmãos, o critério de escolha de Deus não é assim não. Deus não escolhe como os homens escolhem. Deus não escolhe como os homens escolhem. 1 Coríntios 1, 28 e 29 diz assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Oh, irmãos, sabe, olha para a tua vida, antes de Cristo, olha bem. Deus pega uma pessoa louca, fraca. Sabe o que é uma pessoa que não tem valor nenhum, significância nenhuma? Sabe, uma pessoa insignificante, desprezível, sabe, até mesmo desprezada por todas, que efeito nenhum na terra. Deus pega essas pessoas, então faz delas filhos, eleitos, escolhidos. Esse é o critério de escolha de Deus. Irmãos, Jesus disse: os maiores sirvam os menores, Mateus 20, 26. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Por isso que eu digo, não é o engrandecimento de forma carnal, de forma natural.
Jesus deu uma receitinha tão boa aqui para todos nós. Olha, eu não estou sendo reconhecido, tá? Eu estou aqui fazendo as coisas na igreja, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Irmãos, Jesus já disse para você: tá bom, você quer um reconhecimento? Você quer ser importante entre os demais? Continue servindo. Continue servindo. Continue servindo. O maior sirva os menores. Aqui o maior é aquele que quer se colocar numa posição. Aqui o maior é aquele que quer se colocar numa comparação. Tá bom, Jesus falou, pode fazer, mas esse é o critério. Então vai servir os menores. Ponto. Simples assim. O que tem no alvo que Deus me deu nessa conferência, pastor Mateus? Um posicionamento que concorda com o alvo. Deus disse para Abraão: e tu serás uma bênção. Irmãos, Deus disse: esse vai ser o teu posicionamento. O teu posicionamento precisa concordar com o alvo que eu te dei. E tu serás uma bênção. Você ser uma bênção é você ser aquilo que Deus predestinou que você fosse. Você ser uma bênção é você ser o que Deus determinou que você fosse. Aleluia, glória a Deus. E tu será uma bênção. Ei, o teu posicionamento precisa concordar com o alvo. O teu posicionamento precisa, urgente, urgente. Você ser uma bênção é você ser o que Deus quer que você seja. O que tem no alvo que Deus me deu nessa conferência, pastor Mateus? A proteção de Deus. A proteção de Deus. Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe, irmãos, vivemos num tempo que tem muitas pessoas supersticiosas. Tem medo de olho gordo. Tem medo de que alguém passe assim e joga uma catinga. A pessoa dá de frente ali com uma obra de magia negra. Opa, vou cortar a volta. Opa, vou passar ali não. Tem pessoa que acha que porque a outra falou: olha, a tua vida vai ser desse jeito, lançando uma maldição verbal, ela acredita que a vida dela vai ser desse jeito. Irmãos, é simples. Deus disse: isso daqui, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai colher as consequências. Mas a pessoa tem inveja de mim. Sai desse pedestal, irmão. Sai desse pedestal, irmão. Pelo amor de Deus. A pessoa tem inveja de mim. Não, você está se colocando num pedestal como alguém mais importante do que ele, do que ela. Estão me amaldiçoando. Irmãos, se você viver na direção de Deus, obedecendo a palavra de Deus, prosseguindo para o alvo que Deus te deu, não tem olho gordo, não tem inveja, não tem maldição, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem nada que possa te fazer o mal. Aleluia, glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor. O que tem no alvo que Deus me deu nessa conferência? Um legado que beneficia a todos. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um legado que beneficia a todos. Irmãos, sai fora dessa conversa de legado pessoal. Sai fora dessa conversa que só um será honrado. Sai fora. O legado é algo geracional. É algo tão intenso, tão grande, que vai alcançar todos, vai beneficiar todos, todos vão desfrutar, todos vão colher. Isso é legado. Isso é legado. Sabe qual é o legado que nós estamos colhendo hoje na igreja primitiva, irmãos? O legado a preço de sangue, que homens e mulheres morreram por amor a Cristo, para que o evangelho avançasse. Sabe, homens e mulheres vendo seus filhos ali sendo estraçalhados por leões,
por feras, diante dos olhos deles, dizendo: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Esse é o legado que a igreja tem hoje. Beneficiou a todos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, irmãos, Deus quer fazer tantas famílias benditas através de você, através do teu amor, do teu tempo. Sabe, Deus quer fazer tantas famílias benditas através de cada um dessa igreja. Você se comprometer com o alvo que Deus te deu, e então você entrar numa casa cheia da unção, cheia do poder de Deus, e principalmente cheio do amor de Deus, pregando o Evangelho, testemunhando, não pregando necessariamente como um pregador, mas testemunhando o que Deus fez na sua vida. Deus quer fazer tantas famílias benditas nessa cidade. Sabe, famílias que ali, ó, a pessoa está com o casamento destruído, a vida financeira está acabada, e Deus espera você chegar ali com uma palavra e falar: olha, Deus vai mudar agora essa circunstância. Ah, mas o pastor Mateus, e se eu falar isso e Deus não fizer? Vai fazer, irmãos. É Deus, é o Senhor, não é você, não é na força do teu braço, mas na tua disposição de fazer o que Deus quer que você faça, no amor que Deus está enchendo o teu coração. Pode ter certeza que muitas coisas Deus vai fazer, muitas coisas Deus vai fazer. Famílias serão benditas, famílias nessa cidade serão benditas através da sua vida. Irmãos, Abraão foi bem sucedido, ele alcançou o alvo. Tudo o que tinha no alvo se estabeleceu, concretizou-se na vida de Abraão. Mas foi necessário algumas atitudes fundamentais. Eu só vou falar de 3, porque o tempo está ao meu favor. Eu só vou falar de 3 atitudes. 3 atitudes. Sem essas atitudes, Abraão não teria êxito. Sem essas atitudes, Abraão não teria alcançado o alvo. A primeira atitude, irmãos, a primeira atitude que deu condições de Abraão alcançar o alvo, de tudo o que continha no alvo dado por Deus a ele, se concretizar. Primeira atitude: deixar para trás o que precisa ser deixado. E antes de eu ler o versículo aqui, sabe, você sabe muito bem aquilo que você não tem deixado para trás. Pode até ser algo bom, mas está te impedindo de prosseguir para o alvo. Mas tem muita coisa ruim. Você talvez não está deixando para trás uma relação paralela. Você não está deixando para trás uma amizade que sempre te leva aos mesmos erros, aos mesmos hábitos. Talvez você não está deixando para trás uma ilusão amorosa, uma paixão que aconteceu e aquilo lá não sai da tua alma. Talvez você não está deixando para trás alguém que precisa ser perdoado, perdoada por você. Talvez você não está deixando para trás questões financeiras que estão amarrando a tua vida, disputas financeiras que só fazem com que você odeie as pessoas. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, Abraão não tinha condições de levar a sua família junto, porque eles não creram, porque eles eram idólatras, porque eles queriam continuar as suas vidas como estava. E porque para eles, para a família de Abraão, o alvo não tinha valor nenhum. Ei, quem que você está querendo arrastar no alvo
que Deus te deu, que para ele não importa, para ela não importa isso que Deus te deu. Muitas coisas, irmãos, em nossa vida, se não deixarmos para trás, vai nos arrastar para a ruína, vai nos impedir de alcançar o alvo, vai nos impedir de sermos o que Deus quer que nós sejamos. Sabe, a família de Abraão era uma família profundamente idólatra, e Deus não pôde incluí-los, porque, irmãos, provavelmente se acompanhasse Abraão, a idolatria ia concorrer contra a bênção de Deus sobre a vida de Abraão no caminho para o alvo. O que está concorrendo contra a bênção de Deus na tua vida? Qual que é o hábito que você não deixa para trás? Qual que é a prática que você não deixa para trás, que está concorrendo contra a bênção de Deus na tua vida? Impedindo você de alcançar o alvo, impedindo você de ser quem Deus chamou você para ser. Escute, quanto maior e específico é o alvo, maior será a sua necessidade de renúncia e abnegação. Quanto maior e específico é o alvo que Deus te deu, mais renúncia vai exigir de você, mais abnegação pessoal você vai ter que ter. Jesus falou no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9, 23 ao 24, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Jesus está apontando para um alvo. Você quer ser meu discípulo? Você quer fazer as coisas que eu faço? Você quer ter o que eu tenho? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a minha cruz e segue-me. Quanto maior e específico é o alvo que Deus te deu, irmão, mais exigirá a renúncia de você. Segunda atitude que Abraão teve: decisão para seguir em direção ao alvo. Gênesis 12, 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Sabe, esse é o alvo, então eu vou nessa direção, eu estou olhando para o alvo, é a minha decisão seguir nessa direção, porque o alvo foi estabelecido para mim, não foi para outro. Eu sou responsável, aconteça o que acontecer no caminho em direção ao alvo, eu não posso responsabilizar outra pessoa por isso, eu não posso transferir para outro, porque o alvo Deus me deu. Deus te deu um alvo? Muitas pessoas não realizam seus sonhos, não alcançam seus alvos, porque não decidem, não tomam a decisão. Deus está apontando: olha, esse é o alvo que Deus me deu nessa noite, é seguir a direção de Deus. Deus está apontando: olha aqui, é claro, não tem confusão, não é nada enigmático, esse é o alvo, seguir a minha direção. Mas a pessoa não decide, ela não toma a decisão. Tá bom, Senhor, eu entendi, esse é o alvo, então eu vou seguir a tua direção, eu vou deixar de ser obstinado, eu vou deixar de ser obstinada, eu quero te honrar com quem eu sou. Então nós estamos lidando com pessoas que vivem à mercê de dúvidas, paradigmas. Sabe, o que é um paradigma, irmãos? É aquele negócio que trava a mentalidade da pessoa. Olha, só pode ser desse jeito, não tem outro jeito de fazer, sempre foi assim, não pode mudar. Paradigma. Olha, eu aprendi assim, eu nasci assim, aprendi assim, vou morrer assim. Paradigma. Não tem flexibilidade. Então ela fica ali presa nos seus paradigmas, à mercê das suas dúvidas. Por quê? E aqui que está o problema: o coração é assim,
Você quer honrar a Deus com quem você é? Teu coração vai ter que mudar. Não tem outro jeito. Você quer honrar a Deus com quem você é? Teu coração vai ter que mudar a partir de hoje. Não tem outro jeito. Marcos 4, do 15 ao 19. Jesus disse assim: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporães, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Você quer honrar a Deus com quem você é? O teu coração tem que mudar. Porque se o teu coração permanecer assim, ou seja, ser uma pessoa que ouve a palavra, mas por você ser carnal, Satanás vem e tira a palavra do teu coração? Sabia que quando você é carnal, Satanás rouba a palavra que Deus te deu? Então, porque você é carnal, existem situações de ofensa através de pessoas, então você percebe algum tipo de manipulação e você se ofende porque você é carnal. Ah, mas o pastor Mateus, é demais, né? Estão querendo me manipular e eu não vou achar ruim? Irmãos, a sabedoria de Deus vai muito longe. A sabedoria de Deus vai muito longe. Ah, então começam a difamar e eu já quero partir para a briga. Ah, ou existe uma situação, olha, aquele irmão está sendo honrado e eu estou aqui fazendo tudo isso e o ciúme entra no coração. Hã? Isso é carne. Então, Satanás tem poder de roubar a palavra do teu coração quando você é carnal. Com contendas, intrigas. E tem aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra com alegria, mas tem um coração duro, irmãos, difícil de ser moldado por Deus. Elas estão ali, estão na igreja, estão ouvindo a palavra, estão participando do louvor, sabe, estão até se esforçando para estarem na presença de Deus, só que aí vem uma tribulação, uma situação difícil na vida. Olha, vem uma enfermidade, olha, vem a perca do emprego, olha, vem uma briga no casamento que se estende por semanas, e de repente já está todo mundo falando de divórcio, de separação. Vem uma situação difícil com os filhos, vem um oficial de justiça entregar ali uma intimação. Aí o que acontece? O primeiro pensamento que o diabo lança é: ah, eu estou me esforçando tanto para fazer o que Deus quer, mas agora eu estou passando por essa situação tão difícil, Deus não está comigo. Primeiro pensamento que Satanás lança na tua mente. E na primeira pessoa, ele não é idiota de falar na segunda pessoa. Na primeira pessoa, como se você estivesse tendo esse pensamento: Deus não está comigo, então eu não mereço isso. Ou vem uma perseguição, Satanás envia pessoas, entenda isso, toda pessoa que não está em Cristo está no diabo. Sou muito objetivo com isso. Se a pessoa não está em Cristo, ela está em quem? Ela está no diabo, e o diabo pode manipular ela, fazer o mal contra você, fazer ela tentar destruir a tua vida. Ah, então eu saio da presença de Deus agora e vou seguir a minha vida e eu vou deixar de congregar. Olha para o teu coração. Eu estou falando de corações. Eu estou falando de corações. E Jesus ainda disse mais: e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Resumindo, irmãos, querem o reino de Deus, querem o céu,
mas não abrem mão do mundo. Querem o reino de Deus, querem os céus, mas não abrem mão de riquezas, da sedução da riqueza que o mundo tem. Querem a Deus, mas querem também riquezas. Querem a Deus, mas querem mamão, o Deus dinheiro. Entenda, irmãos, eu sou bem claro com questão de prosperidade. Deus quer que você prospere muito. Jamais eu serei tolo de falar contra a prosperidade. Deus quer que você prospere muito, para atender necessitados, para o reino de Deus crescer, para igrejas serem abertas, para pastores serem sustentados para pregar o evangelho. Deus quer que você prospere muito. Mas o problema é como Jesus disse: recebeu a palavra, mas então entra o desejo pela riqueza, entra os espinhos. Olha, agora eu vou ser rico, eu vou ser próspero, agora ninguém vai pisar em mim não, eu vou andar por cima da carne seca. Motivação. A segunda atitude, decisão para seguir em direção ao alvo. E por fim, irmãos, terceira atitude que Abraão teve: ser uma pessoa frutífera. Uma pessoa que frutifica para Deus. Sabe, uma pessoa que frutifica para Deus, irmãos, quando alguém joga pedra nela, sabe o que ela faz? Pega meu fruto. Ah, jogou pedra, você está frutificando? Pega meu fruto, recebe aí meu fruto, recebe do fruto do Espírito de Deus que está na minha vida. Uma pessoa que frutifica para Deus, quando estão jogando pedra nela, ela simplesmente fala: você está jogando pedra em mim? Então toma, aqui está o fruto do Espírito Santo na minha vida, recebe. Abraão, uma pessoa que frutificava para Deus. A terceira atitude, que foi fundamental para Abraão alcançar tudo que tinha no alvo e concretizar tudo que se estabeleceu naquele alvo que Deus deu a ele, exatamente isso: ser uma pessoa que frutifica, ser uma pessoa frutífera. Foi essa atitude, uma das atitudes de Abraão, que mais honrou a Deus. Irmão, se você decidir ser uma pessoa frutífera, frutificar para Deus, frutificar no reino de Deus, você vai honrar muito a Deus, mas muito mesmo. Você vai honrar a Deus com quem você é, frutificando para Deus. Sabe o que Jesus disse dessas pessoas? Marcos 4:20: e estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Irmãos, Deus pôde colher tantos frutos de Abraão, porque Abraão ouviu a palavra, recebeu a palavra, foi na direção do alvo que Deus deu a ele, sem duvidar, entregando tudo. Entregando tudo. Se coloque de pé no seu lugar. Espírito Santo, o Senhor é tão claro, o Senhor é tão claro para nós, nos ensina tanto. Deus te deu uma direção nessa conferência, ou melhor, Deus te deu um alvo nessa conferência, e o alvo é obedecer a Deus, seguir a direção de Deus. O alvo que Deus te deu nessa conferência é seguir a direção de Deus. Então, não tem mais desculpa. Você não pode sair daqui falando: olha, Deus não me mostrou nada, Deus não me deu nada. Não, Deus te deu um alvo, e o alvo é seguir a direção de Deus. Você sabe o que Deus quer que você faça, porque o Espírito Santo já tem falado com você. Não é hoje, não foi ontem, não foi a semana passada, o mês passado. Você sabe o que Deus quer que você faça. Então, você tem um alvo claro de Deus na tua vida. Você tem um alvo claro.
Deus deu um alvo poderoso para essa igreja, uma força, uma robustez, uma habilidade especial para vencer o inimigo, para frutificar, para multiplicar, para colher a colheita antiga que estava preparada, a ponto de não ter espaço e ter que ser dispensada a colheita antiga, porque Deus já deu uma nova. Qual é o teu papel? Qual é o teu lugar dentro desse alvo? Qual é o teu lugar? Quantos aqui nessa noite realmente querem, Senhor, até aqui eu fui obstinado, eu tentei pelo meu jeito, pelo meu caminho, mas hoje o Senhor me deu um alvo, e o alvo que o Senhor me deu na conferência é seguir a tua direção. Quantos realmente querem seguir a direção de Deus? Levante a tua mão no seu lugar. Você que realmente quer, você que entendeu que é necessário se comprometer com o alvo para ter foco, e parar de ficar girando para lá e para cá, parar de ficar atirando em todas as direções. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, você vai ter que fazer um esforcinho agora. Deus quer derramar mais. Deus quer derramar mais do seu amor sobre você. Deus quer encher essas pessoas do Espírito Santo. Você vai ter que fazer um esforcinho de vir à frente. E os pastores que aqui estão, todos os pastores, vão estar orando por vocês. Você que quer se comprometer com o alvo que Deus te deu nessa conferência é obedecer à direção de Deus. Vem à frente. Vem à frente. Oh, Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, Ele quer quebrar cadeias essa noite. Pastores, obreiros, tem uma unção liberada aqui pelo Espírito de Deus, desde o primeiro dia dessa conferência. E Deus quer fazer infinitamente mais. Vamos adorar a Deus com essa canção. E você, deixa o Espírito Santo tomar o teu pensamento. Deixa o Espírito Santo te encher. É um tempo de mudança, é um divisor de águas, é um marco. A partir dessa conferência você não vai ser mais o mesmo. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o mal a me guiar. Tudo pode passar,